Quero falar que estou muito feliz com a vida que levo na morada espiritual. Continuamos tomando conta das crianças que partem dos flagelos naturais. Elas contam com lindos jardins, bosques, escolas, casas e continuam seus estudos, suas brincadeiras, suas amizades, pelo carinho de devotadas irmãs que exercitam o amor e o desprendimento materno. É uma via de mão dupla nas separações. Mães que precisam dos filhos e filhos que precisam das mães. Deus preenche o vazio do coração. Não deixa ninguém órfão e nenhum colo vazio. Estamos sempre à disposição para recolher tantos necessitados. Nossos portões estão abertos e com sorriso e flores. Recebemos todos os convidados de Jesus. Muito obrigado. Essa psicografia é do dia 28 de setembro do ano passado, 2021. Eu acho que não tem aviso. Então vamos à prece inicial. Jesus, amado Mestre, cá estamos novamente, Senhor, em torno do vosso Evangelho, agradecido por tudo o que nos faz, porque tudo é presente de nosso Deus, do nosso Pai. As alegrias, as tristezas, as separações, tudo faz parte do nosso aprendizado e nossa educação. Por isso, querido Mestre, somos aqui meros aprendizes ainda na escola da espiritualidade, procurando entender os vossos ensinamentos, as vossas lições diárias, que não conseguimos compreender muitas vezes. E por isso te pedimos que nos dê a sabedoria, o conhecimento, para que possamos melhorar as nossas condições, possamos melhorar esse sentimento chamado amor, tão pouco compreendido, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por todos os presentes que recebemos do alto. E que assim seja, com a graça de Deus. Hoje aqui vamos ter a palestra com o nosso irmão e vamos vibrar por ele para que possamos, junto com ele, aprender um pouquinho mais dos ensinamentos. Agora eu vou te pedir... Você põe isso. Uhum. Vai apertar. Isso. Dá para pôr? Pois nada. Aí. Aí, agora sim. Prontinho. Boa tarde a todos. Não, boa noite, que é 6 horas, né, gente? E para quem está vendo a gente na internet, como a internet não tem fronteiras, pode ser visto a qualquer hora, qualquer dia e a qualquer ano. Então, boa tarde, bom dia e boa noite para quem estiver assistindo esse momento que nós vamos falar um pouquinho do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é titulado Bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. Na mensagem da psicografia de hoje, deu para entender bem que esse espírito comunicante, ele já era esclarecido, ou já estava um bom tempo no plano espiritual e foi bem esclarecido, porque ele via paz, via tranquilidade, flores, jardins, via natureza. Ele estava vendo tudo de belo. Agora, a grande pergunta que devemos fazer para nós, né? Quem de nós vamos ser eleito de, ao desencarnar,
podemos ter o privilégio de ver jardins, aves, o cantar dos pássaros, os benfeitores vindo ao nosso encontro, nos parabenizando ou puxando as nossas orelhas, mas estarmos num lugar feliz. Porque muitos de nós ainda carregamos as chagas terrenas. Porque a vida na Terra é muito difícil. O próprio Espírito aqui, quer ver? Vamos estudar, ver um pouco no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está no capítulo 9, lá tem injúrias e violências. Nas instruções dos Espíritos, tem a afabilidade e a doçura, tem a paciência, que nós vamos falar hoje, tem a obediência, e tem também a obediência e a resignação e a cólera. Há uma semana atrás eu falei sobre a cólera numa live na Fraternidade Espírita Irmã Maria, que eu estou seguindo essas bem-aventuranças aqui. E hoje eu resolvi falar sobre nós, né? Que eu não estudei sozinho. Nós pretendemos falar sobre a paciência. Está no item 7 do mesmo capítulo do Evangelho. Tem um espírito amigo que ele fala assim, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Logo na paciência, ele não fala sobre a paciência, ele fala sobre a dor. Olha só, ele fala que a dor é uma paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que, pela dor nesse mundo, vos marcou para a glória nos céus. Sede paciente. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola é a mais fácil que tem. Porque quando está tirando o que sobra para dar para os outros, é muito simples. Né? Às vezes a gente até fala, não, eu ia comprar uma coisa para mim, não, mas eu vou dar para alguém, né? Aí a gente se sente até mais assim aliviado, né? Eu estou tirando o necessário. Mas muitas vezes não é o necessário. É o que está assim, é o que a gente ia comprar de supérfluo para a gente, né? Mas a caridade que ele fala aqui, a mais meritória, é aquela que nós podemos suportar as pessoas que Deus colocou ao nosso caminho para nos ser instrumento de nosso sofrer e para nos pôr à prova e a paciência. Olha só que interessante. A maior de todas as caridades é poder tolerar, é tolerar mesmo. Não vamos tentar ser anjinho, pensar que não, eu sou muito evoluído, eu estou olhando para o meu irmão, porque eu estou adorando ele me ofender desse jeito. Não, a gente sente mesmo quando alguém ofende. Mas quando a gente conhece um pouco do Espiritismo, a gente tolera. O Nazareno Feitosa, um palestrante acho que é do Norte ou Nordeste, eu não me lembro bem, o estado dele, ele fala que o espírita não é que ele é masoquista, não é que ele gosta de sofrer, é que ele sofre gostoso. Olha só, quando a gente sofre, mas a gente sabe por que sofre, ou a gente tem uma pequena impressão do por que a gente sofre. Para nós termos uma ideia de como é exercitar a paciência, nós temos que pensar o seguinte: o que nós precisamos para exercitar a nossa paciência? Nós precisamos entender duas leis, que é a de ação e reação. As leis das provas e expiações. Por quê? Quando a gente entende que existe uma lei e que existe Deus, o primeiro item do livro dos Espíritos, lá, quem é Deus? O que é Deus, né? É a suprema inteligência do universo, a causa primeira de todas as coisas. Ele não é só inteligente, ele é supremo. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele sabe de tudo. Ele conheceu nós lá no princípio inteligente. Aquele princípio vital, quando despertou aquele princípio vital, e ele está vendo nós lá na frente, anjos. Ele conhece todas as nossas passagens. Então, quando aparece algum obstáculo na nossa frente, nós devemos pensar o seguinte: Jesus falou, quando falaram para Jesus, meu bom mestre, ele falou, bom não,
Só Deus é bom, eu sou mestre. Olha, se Jesus não considerou bom, um homem bom, ele falou que bom era Deus, que Deus era indulgente, que Deus era onipotente, onisciente. E ele ainda falou assim, Jesus falou que quem entre nós, que se nossos filhos pedir um peixe, nós damos uma cobra, ou se os nossos filhos pedir um pão, nós demos uma pedra. Ele ainda falou, se vós que sois maus, sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Nisso que eu falei, a gente pode perceber o seguinte, que tudo que está acontecendo conosco é nossa causa mesmo. Fomos nós mesmos que provocamos uma reação, ou nessa encarnação, ou encarnação passada. Olha que interessante. Então, quando eu sei disso, e sei que Deus não pune ninguém, eu sei que não existe castigo, e que muito menos existe o mal, porque o mal simplesmente é a ausência do bem. Ora, muitos que ainda não conhecem ainda as leis de Deus, conhecem de uma forma distorcida, fala que Deus castiga, fala que Deus precisa de ser vangloriado, Deus precisa ser elogiado, porque senão ele fica nervoso e leva a gente para o inferno, se a gente falar mal dele. Entendeu? É um grau de evolução que esses nossos irmãos estão. Então, por exemplo, nós também já passamos por isso. Quem garante que nós, há pouco tempo atrás, na tragédia de São Bartolomeu, que a maioria de nós espíritas estava lá, quem garante que nós não pregávamos isso? Ou que nós fomos os percussores dessas palavras? Ou seja, o castigo de Deus, né? A mão de Deus é pesada. Mesmo Jesus tendo falado que o jugo é suave, né? Que o fardo é suave e o jugo é... Ixi, agora me perdi. O fardo é suave e o jugo é... Como é que é? Quem me ajuda? O jugo é leve. Tá bom. Quando Jesus falou isso, ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que Deus não pune ninguém. Se o mal ainda existe dentro de nós, é porque dentro de nós falta a luz, falta o bem. Então, nós temos aquela sensação de que o mal existe, mas o mal nada mais é do que a ausência do bem. Como a sombra é a ausência da luz, que um flash de luz acaba com a sombra. Um simples iluminar de uma vela pode iluminar vasta claridade de sombras. Então, a sombra só está dentro de nós porque nós ainda permitimos. Não pela nossa ignorância, porque hoje em dia nós não podemos mais alegar ignorância. Por quê? Nós temos toda a literatura do mundo na palma das mãos. Nós temos todos os ensinamentos. Nós podemos, se não quisermos ler, tem palestras de todas as religiões. Quem não quiser também ouvir palestra, no Canal 7 tem aquela novela Jesus, né? Tem o Velho Testamento, tem Jacó e José lá, tem tudo. Aquele que alegar ignorância, é mais fácil ele alegar preguiça, porque a ignorância não cabe mais nesse século. E muitas das vezes, a falta da luz dentro de nós causa a ira. E a ira é contrário à própria lei da paciência, né? Por exemplo, quando nós estamos impacientes, irados, nós estamos com a ausência da paciência. E quando nós estamos com a ausência da paciência, é fácil julgar alguém. É fácil a gente falar assim, eu sou assim porque fulano de tal é mal comigo. Ora, se ele provoca a minha ira, a minha impaciência, é porque eu sou impaciente. Porque a partir do momento que eu cultivar a luz e o evangelho dentro de mim, como diz o próprio Chico Xavier, que eu tenho uma parte bem interessante de Chico Xavier que eu queria compartilhar conosco aqui, quando nós estamos na luz, não vemos mais as trevas.
Olha só o que Chico Xavier falou aqui, ó. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante das provas, não reagindo às provações, ignora o mal. A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. Ou seja, quando alguém nos provoca, ele está esperando a nossa impaciência. Ele está querendo se alimentar daquilo que nós vamos falar. Mas quando nós temos o conhecimento, nós começamos a olhar e não damos muita importância, aí a pessoa começa a julgar, a cutucar mais ainda. Ah, você é covarde, você é isso, você é... cutucando mais ainda. E se não conseguir, ele começa a colocar os parentes da gente inteirinho no meio. Por quê? Eles querem nos desarticular. Quando nós sabemos que existe uma força maior em tudo que acontece na vida, nós começamos a ver a vida de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil. Esse mesmo espírito amigo aqui, ele falou assim que, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou que... Deixa eu falar na íntegra aqui. Me perdi aqui, só um minutinho. Ele falou que a vida é difícil, bem sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fonte para a terra. Olha que interessante. Quando o fardo está muito pesado, é porque nós estamos olhando para onde? Para o nosso umbigo. Nós estamos caçando desculpa para justificar alguma coisa injustificável, colocando a culpa em todo mundo. E a própria nossa psicologia, ela fala claramente que quando nós vemos o mal em alguém, é porque o mal está em nós. Ou seja, Freud mesmo falava que quanto mais José fala de João, mais eu conheço José. Ou seja, quando alguém está falando muito dos outros, porque ele está sentindo a ressonância da pessoa nele. Ou seja, ele está se reconhecendo no próximo. Como ele tem ódio disso que está dentro dele, que ele está tentando afogar dentro dele, e aquilo ali eclode, ele começa a apontar, julgar e condenar a pessoa, sendo que na realidade, se ele prestar atenção, vai estar um dedo apontando para a pessoa e 3 para ele. Olha só que interessante. Então, quando eu falei sobre a lei de ação e reação, vamos comentar um pouquinho sobre essa lei de ação e reação. Sabemos que Deus é justo e bom, que Ele é sábio, indulgente, que Ele não pune e que pecado não existe. Então, de onde vêm as coisas que nos acontecem? Muitas vezes nós próprios pedimos. Quando chega no plano espiritual, tem uma parte bem interessante que fala no Livro dos Espíritos, que quando nós estamos numa montanha, nós podemos ver todo o caminho a ser percorrido. Ou seja, se nós subirmos numa árvore, se nós começamos a olhar na perspectiva da altura de uma árvore, nós começamos a olhar ao longe, nós começamos a olhar lagos, nós começamos a olhar os caminhos, os atalhos. Tem um caminho mais longo, tem os atalhos. Nós podemos observar muitas coisas. Mas quando nós descemos ao chão, nós não enxergamos mais a água. Às vezes estamos morrendo de sede ao lado da água, sem saber onde está a água. E muitas vezes nós pegamos os caminhos mais longos, mais tortuosos, mais sofridos, e sem saber que existe o atalho ao lado. Mas quando eu falo sem saber, é porque muitas vezes nós fechamos os olhos
para os nossos guias espirituais. Porque quando nós pensamos que estamos sozinhos no mundo, nós realmente estamos sozinhos. Mas não que eles nos abandonem, é porque nós nos afastamos deles. Ou seja, quando os nossos espíritos amigos estão do nosso lado, nos intuindo, nos orientando, e nós fechamos o ouvido a eles, praticamente nós estamos ao nosso próprio bem. Nós estamos ao nosso vento, né? Como é que é? Nós estamos ao nosso próprio livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Até a página 2. Né? Podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas existem as consequências. Eu falei até a página 2, por exemplo, eu não posso nunca prejudicar alguma pessoa que está andando no caminho do bem. Eu posso tentar, mas não consigo. Eu não posso nunca tentar fazer algum mal para uma pessoa que está andando 100% no caminho do bem. Às vezes pode até acontecer algum mal para aquela pessoa que está andando no caminho do bem para servir como prova para a pessoa. Ele vai olhar para a pessoa assim e vai falar, coitado dele, ele ainda não conhece o que eu conheço. Né? Ele não conhece Jesus como eu conheço. Então, eu vou ser indulgente para com ele. Então, eu não vou refletir o meu mal com o dele, porque eu não tenho mais o mal dentro de mim. E eu querendo atacar a pessoa, eu não vou sentir ressonância naquele mal que eu estou tentando infringir na pessoa. Por isso que às vezes, quando a pessoa talvez venha ao nosso lado para nos agredir, acontece alguma coisa que as pessoas não chegam perto da gente. Olha só que interessante. Teve um dia que eu estava até na casa de uma amiga minha, e para mim voltar para casa, eu tive que passar por um caminho assim meio apagado e meio suspeito o caminho, né? E eu estava voltando para casa, aí eu vi dois rapazes vindo na minha direção. E eu continuei andando. Né? Chegou a certo ponto, um foi para a direita, outro foi para a esquerda e veio andando assim próximo de mim e o outro para cá. Aí eu olhei assim, mas pensei, se tiver que ser, continuei andando. Eu passei por ele, ele passou assim, lá na frente os dois se juntaram e foram embora. Aí eu pensei, nossa, será que é merecimento? Será que eles estavam realmente pensando algum mal? Ou é eu que estava pensando que eles estavam querendo fazer o mal? Ou eles estavam simplesmente querendo me assustar? Quem sabe? Eu só sei que quando eu vi a pessoa, eu não desesperei. Porque eu estava fazendo o evangelho na casa dessa pessoa. Então, eu fiquei tranquilo. E, às vezes, quando nós estamos, assim, em um caminho com Jesus, porque a vida aqui na Terra, gente, vamos falar sério, é uma vida difícil mesmo. Como eu falei, quando nós estamos lá no plano espiritual, é fácil pedir as provas para nós. Mas quando nós estamos aqui, nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, juntar haveres para a nossa velhice. A gente precisa ter um patrimônio. Isso aí, às vezes, a gente sofre por causa disso. A gente pode manter um patrimônio, a gente só não pode chegar e deixar o patrimônio governar a nossa vida. Nós podemos ter os patrimônios, sim. Podemos ter os bens materiais. Mas, de vez em quando, a gente tem que perguntar para ele, quem é o dono de quem? Entendeu? Quando a gente perguntar quem é o dono de quem, se a gente perceber que é ele, então nós estamos no mau caminho. Então é melhor a gente voltar para o caminho reto. Então, quando nós estamos aqui na Terra reencarnado, é difícil mesmo. Mas nós temos um guia aqui. Nós temos um guia. Está lá no Livro dos Espíritos, quando perguntou qual foi o guia e modelo que Deus deixou na Terra. Quem Deus deixou na Terra para nos servir de guia e modelo? A resposta foi simples e sucinta. Foi, vede Jesus. Olha só que simples. Então, quando tiver alguma dúvida de qualquer coisa, é só a gente perguntar, o que Jesus faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Aí a gente pensaria, Jesus faria isso, mas está tão difícil. Né? Mas, ao mesmo instante, nós temos o Evangelho para nos servir de apoio, nós temos os nossos
espíritos guias, nossos anjos guardiões, nossos mentores. Nós nunca estamos sós. A vida na Terra é difícil, igual como o Espírito Amigo falou, que compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes. Mas quando nós temos um guia e modelo, nós somos mais pacientes, nós somos mais indulgentes. Quando alguém nos ofende, se nós estivermos realmente com um pensamento no Evangelho, nós não vamos sentir a ofensa, não vai nos maltratar. Às vezes, nós podemos até nos desestabilizar temporariamente. Nós estamos na Terra, às vezes uma insulta, uma injúria, às vezes nos afeta, nos faz a gente balançar um pouquinho. Mas o bom de tudo é que nós recuperamos logo em seguida. Logo em seguida já vem um pensamento, não, o caminho certo é esse. Quer dizer, nós não erramos o alvo, né? Peccatum, nós não desviamos do caminho. Nós não entramos em pecado, né? Porque a palavra pecado nada mais é do que você desviar do alvo. Ou seja, se você está no caminho, andando, de repente você olha para o lado, pecou, ou seja, errou o alvo, está andando para o lado errado. Aí geralmente vem alguém puxando a sua orelha, que dói pra caramba, né? Dói, esse puxado de orelha. Às vezes vem com algumas provas, vem com algumas dificuldades, porque é aquele puxão de orelha bem forte mesmo para a gente sentir na carne, né? E a gente segue de novo o caminho. Esse puxão de orelha, só para nós finalizarmos, que já estamos em cima da hora, esse puxão de orelha pode significar assim: nós estamos trabalhando numa casa espírita, nós estamos fazendo um serviço numa obra existencial sem ser uma casa espírita. Pode ser um templo evangélico, pode ser uma igreja católica. O importante, Jesus está em todos os lugares. E cada um tem uma forma de entendimento. Não cabe ninguém julgar ninguém. Ou seja, todos nós estamos no caminho certo. Às vezes, a gente desvia um pouco do caminho. A gente fala, hoje eu não vou no centro, eu não estou com vontade de ir. Eu vou fazer uma compra. Aí, às vezes, a gente começa a desviar do alvo. Olha só que interessante. Às vezes, por exemplo, nessa pandemia mesmo, muitos trabalhadores espíritas estão tentando pegar no tranco ainda. Então, eu acho que eu vou. Não, mas lá tá com pandemia ainda, não vou. Eu vou, né? E fica nessa, não vou. Vai. E nessa daí já está fazendo 6 meses, já vai para 1 ano e tá querendo pegar no tranco. Mas, às vezes, vem uma dorzinha. Vem uma dorzinha aqui, vem uma dorzinha ali, né? Uma dorzinha, geralmente é uma dorzinha moral, aquela que dói mesmo na alma, né? Porque quando nós estamos junto com Cristo, a dor é mais forte. Não é porque nós estamos aqui que nós somos acalentados. A gente pensa que só porque nós estamos aqui, nós estamos carregados. Não, é pior ainda. Por quê? A gente às vezes tem que sentir na carne para a gente acordar. Falando, opa, estou no caminho errado, deixa eu voltar para cá. Às vezes vem uma dorzinha aqui ou ali, a gente volta para o caminho. Mas se não der tempo para entrar nessa encarnação fazer isso, nós vamos ter outra encarnação. Vamos ter outra encarnação. Mas agora um alerta. Quem garante que nós vamos reencarnar na Terra? Né? Antigamente as pessoas tinham 10 filhos. Hoje, 1 filho. Uns nem querem ter mais filho, preferem adotar um cachorro. Um gatinho, né? Um papagaio, uma tartaruga, né? Não dá muito trabalho. Né? Alguns falam assim, não, eu ter filho agora, eu prefiro adotar um cachorro. Cachorro, eu dou um banhozinho nele, dou uma raçãozinha, tá lá tranquilo, vive só 10 anos, manda embora. Então, esse vai ser o problema do futuro, porque a fila está muito grande, nós não vamos conseguir voltar. E para voltar, talvez nós vamos ter que ir para um outro mundo, um mundo mais inferior que a Terra. Então, o ideal mesmo, que eu vim propor para nós, que serve para mim também, que o meu ouvido está mais próximo, que para nós tentarmos melhorar nessa vida e resistir ao mal. Por quê? Provavelmente nós estamos nas últimas oportunidades para encarnar nesse planeta. Por quê? Estão falando que o mundo está mudando. Está tudo mudando, dá uma olhada. A revolução que está tendo, né? Está mudando tudo. Quando
as coisas começam a ficar muito tumultuado, é como se você vai organizar uma casa, está tudo bagunçado, então você tem que tirar tudo para começar a pintar as paredes. É isso que está acontecendo. Esse tumulto de agora é isso. Então é sinal que nós estamos no limiar da boa nova, do planeta de regeneração. É isso que eu vim trazer para nós. Que vamos tentar nos melhorar enquanto é tempo, porque a porta está fechando, tá bom? Obrigado por vocês terem me ouvido. Agradeço de coração a todos e que fiquem com Deus. Obrigado. Vou tirar. Tirei. Vem aqui para mim, mano. Bom, gente, um aviso. Hoje nós teríamos aqui o passe espiritual, mas infelizmente não vai ter condições de fazê-lo. Então nós vamos fazer aqui um passe coletivo. E todos aqueles pensam nas suas dores, nas suas necessidades, também aqueles que estão nos lares, amigos, necessitados, enfim. Vamos nos cobrir de um jeito muito carinhoso para poder facilitar até os nossos irmãos aqui presentes essa transmissão de uma energia muito boa para nós. Um equilíbrio é o que nós precisamos. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus. Agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos as Suas bênçãos, o Seu carinho, para que possamos estarmos atentos, Senhor, a todas as necessidades e podermos nos reequilibrar, nos apacentar, e como foi dito aqui, Senhor, adquirir a paciência, a mansidão, enfim, Jesus, que possamos a cada dia melhorarmos um pouquinho. Jesus, leve também essas bênçãos a todos os necessitados, aos desesperados, que não entendem ainda a Tua palavra, as condições que nós passamos pelas nossas vidas, as necessidades, Senhor, do tormento, do sofrimento, para que possamos melhorar. Não existe, Senhor, sabemos, do castigo. Nosso Pai nos ama de verdade. Tudo que passamos, Senhor, é corrigenda. É a necessidade de aprendermos a nos reequilibrar, a entrarmos no caminho do bem, do amor, da paz. Obrigado por tudo, Senhor, por todas as pessoas que estiveram em nossas vidas, aquelas que nos separaram temporariamente, que logo, logo estaremos todos juntos, de um modo mais feliz, de um modo mais equilibrado, para que possamos seguir a nossa viagem, o nosso caminho, de uma forma mais tolerante, mais humilde, mais carinhosa. Que assim seja com a graça de Deus.